Irmãos queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Se você está com algum aparelho eletrônico, acesse. Essa noite eu gostaria de falar sobre uma noite na cova dos leões. Às vezes, jogam você na cova dos leões. E às vezes, não é apenas uma noite que você fica lá. Às vezes, a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo dias na cova dos leões. Daniel, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Olha a conversa deles com o rei, gente. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e trouxeram a Daniel e o jogaram na cova dos leões.
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não pequei, não fiz mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livrará e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Senhor, dá-nos a graça, apesar de nós pecadores, de ouvirmos a tua voz deste local, de sermos edificados pela tua palavra, de sermos quebrantados pelo teu Espírito, de discernir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, faça isso apenas pela tua misericórdia, para a glória do teu nome, no sangue de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, na vida, nós estamos sujeitos a muitas situações dolorosas, mesmo sendo homens e mulheres tementes a Deus. A vida de Daniel é um exemplo claro disso. Daniel é um jovem que tem uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Daniel diz aqui, a palavra de Deus, ele tem uma vida em harmonia através da oração. Daniel era uma pessoa muito apegada a Deus, muito achegada ao Senhor. E o prazer de Daniel era o relacionamento que ele tinha com o seu Deus. Daniel também estava em harmonia com o Senhor, através da obediência às suas leis e aos seus decretos. Daniel vivia uma perfeita harmonia em obedecer aquilo que Deus pedia para ele no dia a dia. Aquilo que Deus havia determinado, Daniel se curvava à vontade de Deus. Mas Daniel vivia no meio de um mundo ímpio. E quando você vive no mundo ímpio, mesmo sendo alguém temente a Deus,
alguém que vive em sujeição a Deus, alguém que ora a Deus, você muitas vezes sofre a impiedade do mundo. E com Daniel não foi diferente. Diz a palavra de Deus aqui que o rei havia organizado uma estrutura de hierarquia para tentar organizar o seu reino. 120 governadores ele havia eleito. E ele pensou da seguinte maneira: olha, eu vou colocar governadores, esses governadores vão estar olhando esse meu país, mas eu vou colocar alguns homens, alguns supervisores, e ele escolheu 3 supervisores, que esses governadores deveriam ir até esses 3 supervisores para prestar relatório de toda a nação. Mas desses 3 supervisores, alguém começa a se destacar. E alguém começa a se destacar pelas suas qualidades, pelas suas habilidades que ele tem. Dá uma olhada, irmãos, aí na palavra de Deus, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel, e diz o versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto que os supervisores e os sátrapas, por suas grandes habilidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel se destaca pelas qualidades que Deus lhe deu. Ele não se destaca pela bajulação, ele não se destaca porque ele sabe fazer política, não. Ele se destaca porque Deus deu a ele qualidades, Deus deu a ele habilidades, e aquilo que Deus deu para ele, ele procura fazer da melhor maneira possível. Mas isso gera inveja, gente. E quando as pessoas não têm competência, elas vão sentir inveja de você. E isso começou a incomodar, isso acabou criando um quadro de inimizade, de rejeição, porque Daniel era alguém extremamente capacitado por Deus naquilo que ele estava fazendo, e diz o texto da palavra de Deus, irmãos, que aqueles homens procuravam algum motivo para acusar Daniel. Eles olhavam a forma de Daniel governar, eles olhavam a forma de Daniel tratar as pessoas, eles olhavam a forma de Daniel se comportar politicamente, só que diz o texto da palavra de Deus, no versículo 4, que eles não encontraram um motivo para acusar Daniel diante do rei. E o que eles fazem então? Eles têm uma ideia. E a ideia que eles têm é o seguinte: olha, vamos armar para cima de Daniel. Nós vamos chegar ao rei, e nós vamos falar para o rei que todos os seus governadores, todas as suas autoridades, todos os seus prefeitos se juntou, e nós queremos prestar uma homenagem ao rei. Olha que armadilha, gente. Olha que bajulação cheia de armadilhas. Nós vamos prestar uma homenagem de 30 dias ao rei. Não haverá um outro rei, senão o rei Dário. Então, qualquer pessoa que quiser orar, qualquer pessoa que quiser pedir, poderá fazer isso somente ao rei. Aí você imagina aquelas pessoas chegando diante do rei, expondo essa ideia, e o orgulho do rei cresce. O orgulho do rei, irmãos, começa a se enaltecer, ele começa a se achar, ele acha que aquilo é bom. Ele diz: vamos fazer assim. Então assim vai ser feito. Eles fazem.
E diz o texto da palavra de Deus, irmãos, que Daniel, naquela sua simplicidade de vida, ele não muda a sua rotina por causa da maldade do coração daquelas pessoas. Ele não muda. Ele continua sendo homem de oração, ele ora pela manhã, ele ora ao meio-dia, ele ora à tarde. Daniel continua sendo aquele homem devoto do Senhor, aquele homem com o coração curvado diante de Deus, porque apesar da maldade dos homens, Daniel não muda a integridade da sua vida. E é aqui o que eu gostaria de chamar a sua atenção. Na nossa vida, nós vamos encontrar muitas pessoas desejando o nosso mal. Nós vamos encontrar pessoas traiçoeiras. Pessoas que às vezes trabalham com você, caminham com você, mas que são traiçoeiras. Traiçoeiras porque elas não conseguem ser aquilo que elas gostariam de ser. E a frustração do seu coração, a frustração daquilo que ela tem dentro da alma, projeta em você um sentimento de inveja, de inimizade. E essas pessoas são maldosas, gente. Há muita gente maldosa. E nós vivemos, diz o texto da palavra de Deus, em um mundo mau. O próprio Senhor Jesus nos orienta sobre isso. Olha, eu estou enviando vocês aqui, sabe, como ovelhas. Mas vocês devem ser simples, como uma pomba. Deus nos coloca em um mundo, irmãos, onde a maldade está instalada, onde a inimizade está presente. E nós muitas vezes somos atacados pela maldade do homem ímpio. Que não quer ver você bem. Que não quer ver você feliz. O homem ímpio que tem inveja do seu casamento, da sua família, da sua competência, do seu lar, da sua família. O homem ímpio que tem inveja da forma com que Deus abençoa aquilo que você coloca as mãos. Nós vivemos em um mundo de impiedade. O apóstolo Paulo chama este mundo de impiedade como sendo dominado pelo Deus desse século, que é o diabo. Então nós estamos no mundo, diz o apóstolo, mas nós não somos do mundo. Mas nós estamos sujeitos às maldades do mundo. Nós podemos sofrer o ataque daqueles que desejam mal. Agora, o que é precioso nesse texto da palavra de Deus? É que a maldade dos outros não interfere no caráter bom que Daniel tinha. As pessoas estavam em volta, desejando mal, tramando mal. Olha o texto da palavra de Deus. As pessoas tentavam acusar Daniel de alguma coisa, mas não encontravam a nada que pudesse denegrir a vida de Daniel. Mas Daniel está ali na integridade da sua pureza. Ele não se deixa contaminar. Ele não se deixa adoecer. Ele não se deixa levar pela maldade dos homens maus. Aprenda isso. Você não precisa se contaminar com o pecado daqueles que são maus.
com a sujeira daqueles que têm uma alma poluída. Você não precisa se contaminar. Você não precisa se sujar. Embora o Senhor Jesus, Ele diga para nós assim, olha, eu vos envio a este mundo, sabe, como ovelhas, a um matadouro, mas vocês devem ser simples, mas ao mesmo tempo, vocês devem ser prudentes como uma serpente. Mas não se contamine com a sujeira desse mundo. Gente, é muito fácil se contaminar. É muito fácil. Neste mundo é muito fácil ter sentimentos que este mundo tem. É muito fácil. É muito fácil deixar dentro de nós um sentimento de ódio nascer, de justiça nascer. É fácil, gente. Quando você vê as injustiças, quando você vê as tantas coisas acontecendo à nossa volta, quando você vê pessoas boas sendo atingidas pela maldade de pessoas cruéis, é fácil a gente adoecer. Mas Daniel, ele não muda a sua rotina, porque a sua mente não foi mudada, o seu coração não foi mudado e a sua fé não foi alterada. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Às vezes a maldade dos outros está interferindo na sua mente. Está interferindo nas suas emoções. Interfere na sua fé. Na sua indignação. Daqueles que desejam mal contra você. Mas pastor, como é que eu resolvo isso? A gente resolve seguindo as orientações de Jesus. Mateus capítulo 7. Orai por aqueles que vos perseguem. Tem gente que tem inveja de você, ora por eles. Ora por eles. Tem gente que deseja o mal, o seu mal. Tem gente que não aguenta ver a sua felicidade. Tem gente que não aguenta ver o seu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação. Tem gente que não aguenta ver a sua realização. Ore por esses seres, por essas pessoas, para que deixe de ser miseráveis. Orem por aqueles que vos perseguem. Ore por aqueles que vos maldizem. Ore por aqueles que desejam mal ao seu respeito. Ore por eles. Agora não fica se auto-vitimando, não. Porque o miserável nessa história toda não é Daniel. Quem mostra a doença da alma, a miséria, não é o Daniel, gente. São aquelas pessoas que estão convivendo com ele. Então não fica se auto-vitimando, tendo dó de você mesmo. Não. Olha para a vida. E a nossa história, ela prossegue. Diz o texto da palavra de Deus, que aqueles homens continuam a observar Daniel. Daniel ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes ao dia. E aí eles chegam para o rei,
e diz o seguinte: rei, o Senhor não assinou um decreto dessa maneira. O rei disse: é verdade, ninguém podia orar para Deus nenhum. Então, rei, mas tem alguém aqui dentro do nosso palácio que não está obedecendo às suas leis. Quem é? É o Daniel. Aí o rei leva um choque. Veja se essa não é a ideia do texto bíblico, irmãos. Quando o rei, versículo 14, dá uma olhada. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado. É como se ele tivesse ali naquela hora dizendo o seguinte: não, mas essa lei que eu assinei não serve para Daniel. Daniel é bom demais, Daniel é íntegro demais. Mas o rei se torna escravo daquilo que ele assina. Toma cuidado com isso. O rei se torna escravo daquilo que ele assina. E os homens levantam essa questão de que o anel do rei tem mais poder do que o próprio rei. De que as leis dos medos e dos persas não se mudam. E diz o texto da palavra de Deus, irmãos, que mesmo contrariado, o rei decidiu salvar Daniel e fez o possível para livrá-lo até o pôr do sol. Deus levantou alguém para defender o seu servo, mesmo sem Daniel saber. Deus sempre vai colocar alguém na sua defesa. Tem alguém defendendo você, talvez você não saiba, talvez você não conheça, mas Deus coloca sempre gente no caminho para falar da sua integridade e da pessoa que você é. Aqueles homens acusam, o rei tem que cumprir a ordem. E diz o texto da palavra de Deus, que o rei então permitiu que trouxesse Daniel e que ele fosse jogado. Essa expressão me pesa um pouco. Porque a expressão como se fosse jogado na cova é de algo que é inútil. Ele foi lançado na cova, diz a tua Bíblia. Mas essa expressão é alguém que é lançado, é jogado. Ou seja, alguém que olha, a vida para você acabou. Você não serve para estar no nosso meio. E o rei vai para casa, o rei não dorme, o rei não come, não se alimenta, não tem festa. E o que a gente aprende é que mesmo sendo fiel, Deus nos livra dos leões. Mas Deus não nos livra de estarmos com os leões. E às vezes a vida é isso. Às vezes nós estamos pedindo alguns livramentos, algumas providências para Deus. E Deus está dizendo para nós muitas vezes isso, irmãos, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Meu filho, olha, eu não vou te livrar dos leões. Você vai ter que passar uma noite, 2 noites, uma semana, um mês convivendo com leões.
leões, com mau cheiro, você vai se sentir ameaçado, mas eu não vou livrar você dos leões, de estar na cova dos leões, mas eu vou livrar você de ser devorado pelos leões. E às vezes a gente não entende isso. Porque estar na cova dos leões é pavoroso demais, gente. É medo demais, é tensão demais. E Deus olha e Deus diz, olha, na cova você vai estar. E na cova você está sozinho. Você não tem mais ninguém do seu lado. Mas aí lá na cova, na sua solidão, na sua dor, no seu medo, nas ameaças que você experimenta do seu coração, Deus providencia um anjo para fazer milagres que só Deus é capaz de fazer. Deus faz milagres na hora que só Ele é capaz de fazer, irmãos. O rei levanta e vem lá Daniel. Será que o seu Deus foi capaz de te libertar, Daniel? Daniel, eu espero que você esteja vivo. Daniel responde, sim, meu rei. Deus sabe que eu sou justo, eu sou íntegro. Eu passei uma noite na cova, mas o meu Deus fechou a boca dos leões. O meu Deus cuidou de mim na hora em que eu pensei que não tinha mais esperança nenhuma para a minha vida. Meu Deus cuidou de mim. Então, às vezes a vida da gente é assim, irmãos. A gente olha, parece que nós estamos sendo empurrados para uma cova. Parece que nós vamos ser devorados. Não tem mais nada. E Deus olha e Deus diz assim, meu filho, minha filha, eu estou com você. Não temas. Eu estou com você. E Deus glorifica o nome dEle através de você. Veja o que aconteceu com Daniel. Eles saem, eles se abraçam, eles se beijam, tem festa. Aí o rei percebe que foi uma armadilha contra Daniel. O rei então manda trazer aqueles homens maldosos. O rei manda trazer as esposas, os filhos, joga tudo na cova. Os leões, comida. E o rei assina um outro decreto, que em todos os lugares do império, todos os homens temam e reverenciem o Deus de quem? De Daniel. É Deus exaltando Daniel, colocando a ele, dando honra para ele, porque ele foi fiel para Deus. Não desista do seu Deus quando você estiver na cova dos leões. Não desista dos seus Deus do seu Deus quando você estiver sendo perseguido por homens maus. Não desista. Não desista do seu Deus, mesmo quando não pareça mais nenhuma esperança.
Não desista de Deus. Uma noite na cova dos leões pode ser terrível. Mas a Bíblia diz que pela manhã vem alegria. E Deus dá essa alegria. Você tem vivido dias assim? Você tem vivido situações assim? Você tem vivido situações que têm trazido e feito você experimentar essa dor? Seja como Daniel, aprenda com Daniel. Confie em Deus.